Muito boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Peço que você abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 13. O tema da mensagem de hoje é: amor não se compra, mas custa caro. Amor não se compra, mas custa caro. Esse é o tema da mensagem de hoje, em Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, segundo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar novamente? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por essa passagem da palavra do Senhor. Te agradecemos porque ela nos ensina muito sobre o amor ao próximo. E que nós possamos ser sábios, ó Deus, em não só aprender a letra, mas aprender os passos para praticá-la. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E como é bom comemorar esse dia, e é bom para que a gente possa ter a oportunidade de expressar o nosso amor para as mulheres, não é mesmo? Mas isso é muito bonito, porém muito difícil. É difícil expressar o amor. É difícil você colocar esse amor de uma forma que você possa falar, de uma forma que você possa demonstrar o quanto você ama a outra pessoa. Isso também acontece no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados você tenta falar sobre amor e você tenta expressar o teu amor, e eu já vi cada pessoa entrando em fria ao tentar se expressar. Eu já vi pessoas tentando se expressar com atributos físicos, por exemplo. Eu gosto muito de você porque você é muito bonita ou bonito. Eu já vi pessoas tentando se expressar: eu te amo muito porque você cozinha bem, faz uma lasanha que é maravilhosa. Ou até mesmo algumas pessoas que se expressam de maneira pela conta bancária. Mas deixa para lá.
Não é o ponto aqui. É difícil se expressar. E isso porque você sabe muito bem que o Dia dos Namorados não é nem em junho. O Dia dos Namorados ele é 14 de fevereiro. Em todo mundo é 14 de fevereiro. Só que no Brasil é 12 de junho, porque o senhor João Dória, pai do governador João Dória Júnior, inventou o Dia dos Namorados em 12 de junho por causa do comércio. E foi o maior lucro. Em 1948, João Dória instituiu o Dia dos Namorados, 12 de junho, por causa do comércio. Então nós temos essa ideia de merecimento, nós temos essa ideia de externar o nosso amor quando a pessoa merece, quando a pessoa, por atributos físicos, por atributos externos. Então, João Dória, gênio da publicidade, sabia disso, falou, vou fazer um dia totalmente diferente, porque o Dia dos Namorados, o 14 de fevereiro, dia de São Valentim, você expressava o seu amor não só para namorado, não só para casal, você expressava para amigo, você expressava para parente. É algo que você expressa pela qualidade da pessoa. E não só para comprar um presente, não só para um merecimento. Nós entramos em cada fria para expressar o nosso amor. Temos dificuldade em definir o porquê nós amamos a outra pessoa, porquê nós amamos o nosso amigo, o porquê nós amamos nosso irmão da igreja, o porquê nós amamos nossa esposa, nosso esposo, nossos pais. Difícil de ver homens expressando seu amor pela sua esposa de maneira pública. Difícil de ver mulheres expressando seu amor aos seus maridos de maneira pública. Difícil ver irmãos da igreja expressando seu amor de maneira pública. Mas esse texto de Tiago nos chama a atenção para esse problema que nós temos. Esse texto de Tiago nos chama a atenção a nos expressar de maneira correta, trazendo a ênfase no amor aos irmãos, nos ajudando a entender essa nossa incoerência em expressar nosso amor por atributos externos. Como que nós podemos fazer isso? E Tiago tenta nos ajudar. E ele começa o versículo 1 nos chamando: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Primeira coisa que nos chama a atenção, Tiago está falando para crente. Meus irmãos. Ele está chamando a atenção para a igreja, para os crentes aqui, para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Está falando para a igreja. Igreja, preste atenção nisso, não faça acepção de pessoas. Parece ser óbvio falar isso, não é mesmo? É estranho a gente ouvir um crente fazer acepção de pessoas. Para que alguém precisa chamar atenção para isso? Mas sem dúvidas nenhuma, era um problema sério da época, ao qual nós estamos passando também hoje. Perceba que Tiago está se dirigindo para irmãos, crentes, para a igreja, para aqueles que estão na igreja, crentes. Ele está falando àqueles que professaram a fé em Jesus. Perceba, ele está falando para você hoje, para você não fazer acepção de pessoas. Aqui nesse versículo, é um versículo muito importante de todo o Novo Testamento. O versículo 1 é o único texto do Novo Testamento que chama Jesus de Senhor da Glória. Senhor da Glória. Esse termo só era usado para o Senhor Deus quando Ele enchia de glória alguma coisa, como por exemplo quando o Senhor Deus encheu de glória o tabernáculo. Só era usado para o Senhor Deus. E esse texto está indicando aqui que o Senhor Jesus Cristo é esse Senhor da glória, o Senhor Deus. Para que Tiago está chamando a atenção para isso? Para que Tiago está usando esse termo tão forte para se referir a Jesus? Porque ele está falando, se o Senhor Jesus é o nosso Deus, o qual nos amou sem acepção de pessoas,
o que nos amou, o que fez todas as coisas por nós. Se esse Jesus nos amou e você se diz seguidor desse Deus, por que você faz acepção de pessoas? Tiago está nos chamando, assim como João se referiu ao Senhor como o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ao qual nós vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Tiago está se referindo a esse Jesus, cheio de glória, cheio de glória. Tiago está reforçando isso, meus irmãos, porque Jesus Cristo é Deus e Ele nos salvou por grande misericórdia. O Senhor Jesus nos amou sem discriminar pessoas. O Senhor Jesus nos amou conhecendo o nosso íntimo do nosso coração. Certa vez Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Isso está lá em João 2:23. O próprio Senhor Jesus não se deu a conhecer aqueles que confiaram nos seus sinais, porque o Senhor Jesus não olha o exterior, não olha a aparência. O Senhor Jesus olha o íntimo do seu coração. O amor de Jesus por nós não é dado por quem nós somos de maneira exterior, não é dado ao que nós poderíamos oferecer a Jesus, não. O amor de Jesus, ele é dado por causa do grande amor de Jesus. É por isso que ele nos ama. O amor de Jesus por nós é esse. Deuteronômio 10, 17, 18 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Esse é o Senhor Deus que nos ama, o qual não faz acepção de pessoas. O amor de Jesus por nós é por causa do seu grande amor por nós, e não por quem somos ou por causa da nossa aparência. Paulo diz isso lá em Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, de 4 a 5 diz isso. Que maravilha é essa? O Senhor Deus Jesus nos ama por causa do seu grande amor, porque Ele nos ama demais. Não porque a gente aparenta amá-lo, ou porque a gente aparenta ser alguma coisa, ou porque nós aparentamos ser bonzinhos. Não! O Senhor nos ama porque Ele nos ama mesmo, de verdade, com o seu grande amor. E por que a gente tem tanta dificuldade em amar? E porque nós, sendo alvos desse amor, sendo alvos dessa misericórdia, por que nós, crentes, temos dificuldade para retribuir esse amor? E Tiago traz um grande exemplo aqui nos versículos 2 a 4. Um grande exemplo, ele diz assim: se portanto entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem trajos de luxo, ele disser: e tu, assenta aqui em lugar de honra, e disser ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta aqui embaixo no estrado dos meus pés, não fizesses distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes, tomados de perversos pensamentos. Tiago traz um exemplo aqui que salta aos nossos olhos, um exemplo difícil de encarar, um exemplo marcante. A primeira coisa que a gente deve perceber aqui no texto é que sinagoga é o sinônimo para ajuntamento. Depois de Jesus Cristo, as sinagogas, os judeus crentes usavam a sinagoga como uma igreja normal, como a gente conhece hoje. Sinagoga aqui no texto significa isso. Outra coisa é que os dois homens de exemplos, tanto o rico quanto o pobre, eram visitantes da igreja.
Eles entraram numa igreja como visitantes, esses dois homens. O rico em trajes luxuosos e o pobre em trajes de andrajoso, como diz o texto aqui. Tiago, ele é muito detalhista nesse exemplo. Ele começa a detalhar aqui a vestimenta, nos contando que esse homem possuía anéis de ouro nos dedos. Deveria ser um anel muito bonito para ele trazer esse exemplo e falar primeiro do anel. Talvez seja um anel que simbolizava um poder social, simbolizava que ele era algum governante, alguma autoridade do Estado, um juiz talvez. As roupas de luxo, ele fala, algo que chamou muita atenção aos seus olhos, talvez por causa do tecido fino, belíssimo. Aquela roupa nova que brilha, sabe, a cor forte, aquela roupa bonita. O outro visitante, Tiago fala que era um pobre andrajoso. Só isso, sem muitos detalhes. Porque andrajoso significa coberto de trapos, fazendo assim um contraste gigantesco entre um e outro. Um bonito, com roupas novas, brilhantes, colorida, cheio de anel de ouro nos dedos. O outro em roupas de trapos. Certamente esse era um homem pobre, que possuía só aquela roupa, mas que estava buscando visitar uma igreja, que estava buscando visitar e conhecer um pouco mais do Senhor. O homem rico foi recebido com toda cortesia e honra. Por favor, sente-se aqui na frente no lugar de destaque. Nas sinagogas tinha alguns lugares de destaque para os escribas e fariseus, quando era usado no judaísmo. Certamente Tiago está falando desses lugares de destaque, onde eles usavam para homens desse tipo. E eles chamam o homem rico visitante, sente-se aqui. E o pobre, coitado, não tinha nem lugar para se sentar. Fica ali de pé no canto. Ou sente aqui debaixo do estrado dos meus pés. Havia um estrado onde eles colocavam os pés. Certamente ele está falando para sentar no chão. Perceba que a Bíblia diz que eles foram tratados com deferência. Deferência é diferente de diferença. É uma palavra diferente. Essa palavra significa tratar com ausência de condescendência. Ou seja, tratar mal. O homem pobre foi tratado mal. Ele merecia respeito, merecia consideração. E a ênfase no texto é pela aparência, pelo que eles pareciam, pela vestimenta. Por causa de uma vestimenta diferente, eles foram tratados com deferência. Eles estavam olhando para o exterior, indicando a preocupação com a condição social dos dois. A pergunta que Tiago faz aqui no versículo 4, declaradamente afirma que eles estavam fazendo distinção entre aqueles homens. Ele diz: não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos. A igreja que Tiago pastoreava era uma igreja de pobre, onde eles mesmos tinham dificuldade em conquistar o básico para sobreviver. Como pode vocês que são pobres, tratando os pobres com deferência? Algo incabível na mente do pastor Tiago. Eles estavam tratando mal os pobres, tornando-se juízes com pensamentos perversos. Queridos, eles estavam esquecendo de se olhar para o que Deus fez por eles, para o que Jesus fez por eles. Estavam olhando para a glória e esplendor de uma vestimenta, tratando uma pessoa pelos seus anéis reluzentes. Ao invés de honrar a Jesus Cristo, eles estavam honrando um homem rico. E ao invés de aceitarem a pessoa, tomando como exemplo de Jesus Cristo, eles estão mostrando favoritismo baseado na aparência.
Isso mostra que nós, por muitas vezes, temos um padrão maligno de julgamento. É isso que Tiago está mostrando. Vocês têm um padrão maligno de julgamento, um padrão meramente interesseiro de julgamento, que visa somente o lucro. Ou seja, vocês estão querendo vantagem, em vez de falar de Jesus. Bom, depois desse exemplo marcante que Tiago nos chama a atenção aqui, ele nos conta algo para pensarmos. Tiago vai trazer 3 razões para não tratarmos ninguém com deferência. 3 razões. E algo deve nos chamar muita atenção aqui no versículo 5. Pois se Tiago pede para ouvirmos, versículo 5 diz: ouvi, meus amados irmãos. Lembra que no texto anterior, capítulo 1, versículo 19 a 27, Tiago está falando para a gente não ser só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, se ele está falando, ouvi, meus amados irmãos, ele está falando, preste atenção, para você praticar esse amor. E a primeira razão aqui para não tratarmos ninguém com discriminação é que Deus não faz diferença entre pessoas, porque todos carecem da misericórdia de Deus, tanto ricos como pobres, todos. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 3, 23 a 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Assim Paulo vai dizer para nós que a salvação ela é gratuita, pela graça de Deus, mediante a obra redentora de Jesus Cristo. A salvação não precisa ser comprada, a salvação é um presente para nós. E Tiago novamente vai dizer aqui que os pobres deste mundo são ricos porque possuem a fé, pois são considerados agora herdeiros de Deus, são riquíssimos diante do Senhor, poderosos diante do Senhor, porque possuem a salvação em Jesus Cristo. Ele já havia dito aqui no capítulo 1, no versículo 9, quando ele afirma que o irmão de condição humilde deveria gloriar-se na sua dignidade. Dignidade essa de fazer parte da família de Deus. É nisso que nós devemos nos gloriar, em fazer parte da família de Deus. Por mais pobre que o cristão seja, em dito material, ele tem riqueza espiritual no presente momento. Ele é rico espiritualmente. Ele é herdeiro do Senhor e das bênçãos de Deus. É a partir dessa vantagem espiritual, não material, que nós devemos olhar para os outros. Devemos olhar para o irmão porque ele é rico espiritualmente. Não podemos avaliar as pessoas com os padrões do mundo. Não podemos olhar para as pessoas como o mundo olha, exteriormente. A gente sempre cai nesse erro de julgar a pessoa por sua aparência. Esquecemos de seguir o exemplo de Cristo, que nunca se importou com a nossa aparência. Jesus Cristo sempre olhou nosso coração e nos amou dessa forma. Por que nós não amamos? O segundo motivo porque não podemos fazer distinção entre as pessoas é porque está na lei. Só por isso. A lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que Tiago repete essa lei aqui no versículo 8? Por que ele repete essa lei tão importante? Porque naquele tempo, os judeus do tempo de Tiago, eles priorizavam os mandamentos. Tinham mandamentos que eram prioritários e mandamentos menos prioritários. Como, por exemplo, o mandamento do sábado. O mandamento do sábado é prioritário, eu tenho que guardar o sábado. Esse mandamento, eu não confundo ele, eu não peco diante desse mandamento. Agora, diante do mandamento do juramento, eles tinham como menos prioritário.
Tinha mandamento sobre juramento, tinha lei sobre o juramento. Se você jurar, cumpra. Se você jurar, cumpra. É melhor que não jure, mas se jurar, cumpra. E se você não cumprir, você tem um preço a pagar. Você tem que resgatar esse juramento. E se você for resgatar, você tem um preço a pagar. 20% sobre todo o que você tinha prometido. Só que esse mandamento, eles falam, não, esse mandamento não é de tal importância. Eu posso pecar contra eles. E Tiago está querendo ensinar aqui para eles que os mandamentos não são categorizados. Ou seja, se Deus mandou, é lei, eu preciso cumprir. Não posso falar esse mandamento é importante e esse não é importante. E nós caímos no mesmo erro que esses homens do passado. Sim, nós caímos, porque nós também priorizamos a palavra de Deus. Nós também categorizamos a palavra de Deus. A gente gosta de mandamento, dos textos bíblicos que falam de promessas. A gente gosta do texto bíblico que fala de promessa de bênção, de prosperidade. Esses textos a gente gosta, a gente tem eles como categoria alta. Mas o texto que fala em obediência à palavra de Deus, a gente tem ele como categoria mais baixa. Esse aqui a gente não lê tanto, a gente pula, não é? Nós também, se a gente tiver a Bíblia como categorizada e tiver mandamentos como mandamentos de maior importância e mandamentos de menor importância, o Senhor Deus está falando para nós aqui através de Tiago, se você errar em um deles, você está errando todo. Você está errando todo. Se você pecar contra o mandamento do Senhor, que manda você amar o seu irmão, porque você está ali olhando para a aparência, você está pecando em todos os mandamentos. Normalmente nós encaramos as leis de Deus com dificuldade. Normalmente nós encaramos essas leis como algo que nos impede de crescer, algo que nos impede de caminhar. A gente olha para a lei de Deus como uma camisa de força que me impede de continuar andando e continuar prosperando. Meus irmãos, não olhe a lei de Deus assim, porque se ela está falando para você algo, ela está querendo que você seja liberto. A lei liberta você para você crescer. A questão é como um peixe se desenvolve dentro da água, onde é o ambiente dela. O peixe, ele só cresce e se desenvolve se ele estiver dentro do limite que Deus o colocou, que é a água. Deus o colocou ali. O crente, ele só se desenvolve dentro do ambiente dele, que é a lei de Deus. Se você tirar o crente desse ambiente e colocar em outro ambiente, ele vai se desfazer e morrer. Não adianta você pegar o peixe do lago e colocar ele na terra e falar, pode ir peixinho, está liberto, vai. Ele vai morrer. O crente, ele só é liberto, ele só cresce, ele só tem desenvolvimento dentro do ambiente dele, que é a lei do Senhor. Nós precisamos olhar a lei de Deus como algo que me faz crescer, como algo que me faz desenvolver. Por isso precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Precisamos obedecer, assim como ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não faça acepção de pessoas. O terceiro motivo aqui para não fazermos distinção entre as pessoas é que nós devemos retribuir o amor que recebemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deixou um exemplo a seguir. Assim como disse Paulo lá em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós entendemos o amor de Jesus, nós estamos aqui hoje porque Jesus nos amou, foi misericordioso para conosco, nos salvou e nós estamos rendendo glórias a Ele, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Nós entendemos isso, agora nós precisamos retribuir esse amor ao próximo. Nós precisamos retribuir. Tiago nos exorta aqui no versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Assim como ele nos exortou no final do capítulo 1, nós precisamos olhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e fazer o que ela nos manda fazer.
Nós não podemos ficar falando que somos crentes, seguidores de Jesus, que nós amamos a Deus e não exercemos tal amor para o próximo. Não dá, é incabível. Quando nós pedimos a Deus misericórdia, e Ele é justo e misericordioso para conosco, nós temos que lembrar que nós devemos exercer essa mesma misericórdia com o próximo. Nós devemos exercer o mesmo amor que Jesus exerceu para conosco com o próximo. Nós precisamos exercer, não só de palavra, mas de ações. O problema é que agir com amor e misericórdia custa muito caro. Agir com amor, com misericórdia, custa muito caro. Assim como custou caro para Deus a nossa salvação, você tem que lembrar disso, a salvação foi gratuita para você, mas para Deus custou um alto preço. Para Deus custou o sangue do seu Filho amado, o sangue de Jesus Cristo que escorreu na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você. Custou caro para Deus ser misericordioso para com você. E da mesma forma, você vai pagar um preço para amar e para ser misericordioso para com o seu próximo. Você vai pagar um preço, sim. Assim, da mesma forma como Deus pagou um alto preço para ser misericordioso para conosco, nós temos que pagar um preço para ser misericordioso para com o nosso próximo. Você precisa entregar parte de você. Misericórdia significa isso. Misericórdia significa agir para com o próximo de maneira que você se doe a Ele. Você precisa se entregar para ser misericordioso e amoroso para com o seu próximo. Você vai precisar entregar seu tempo. Você vai precisar entregar a sua alegria. Você vai precisar entregar seu amor. Você precisa entregar alguma coisa. Você precisa entregar de vez em quando a sua paz para a pessoa. Custa caro para nós. Misericórdia é um sacrifício substitutivo. Você vai precisar substituir alguma coisa para amar o teu próximo. Você vai precisar, sim, para amar o seu próximo, você vai ter que substituir a sua paz pela tribulação dele. Você vai ter que pegar a sua paz e falar: eu vou substituir ela pela tribulação do meu irmão. Se você ama uma pessoa que está em tribulação, você não consegue mais ficar em paz. Então você vai ter que abandonar a sua paz para amar ela e entrar na vida dela e se envolver com ela e se atribular com ela até que ela entenda a paz de Jesus Cristo e os dois saiam com paz. Se você ama de verdade uma pessoa, você vai ter que entregar a ela a tua alegria. Muitas vezes você está alegre, você está bem, mas a pessoa está em tristeza profunda, e você vai ter que se envolver com ela, a ponto de a tristeza dela ser a sua, e você chorar junto com ela, e você caminhar com ela, caminhar e caminhar, até que os dois saiam alegres. Amor é isso. É misericórdia, é substituir. Muitas vezes você vai ter que substituir a tua prosperidade pela pobreza do teu irmão. Substituir, sim. Muitas vezes você vai ter que se envolver com ela na pobreza dela, na forma como que ela está vivendo, e assim ajudá-la com a tua prosperidade, para que até o momento que você caminhe junto e ela se torne próspera como você é. Isso é amor. Agora você precisa ser sincero com você mesmo. Vale a pena perder a minha paz pela paz de outra pessoa? Vale a pena eu perder a minha alegria pela alegria do meu irmão? Vale a pena eu perder a minha prosperidade, a qual eu suei tanto para conquistar, pela prosperidade do meu irmão? Isso é amar. Isso é amar. Isso é amar o próximo. Se não fizermos isso, a gente quebra toda a lei. Toda a lei. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender o amor
e nos entregar de verdade ao próximo. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor foi misericordioso para conosco. Um dia o Senhor abriu mão da sua glória para viver como homem pecador, para viver como nós vivíamos, ó Deus, para nos salvar, para nos tirar do inferno e nos trazer à luz. Um dia o Senhor abriu mão da majestade do seu trono para viver aqui com vida simples, viver aqui, ó Deus, sendo desprezado por muitos, para sofrer morte de cruz pela nossa vida, ó Pai. Obrigado por tudo isso. Um dia o Senhor nos substituiu ali naquele madeiro. O Senhor substituiu a nossa morte, a nossa dor, o que cabia a nós, ó Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida com o Senhor. O Senhor nos substituiu na cruz do Calvário, cruz que cabia a cada um de nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por isso. Obrigado por esse grande amor com que o Senhor nos amou. Ó Senhor, que o Senhor nos ensine a amar. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a não fazer acepção de pessoas e receber a todos, ó Deus, com esse grande amor. Que nós possamos saber, ó Deus, amar de verdade o nosso próximo, substituindo a nossa alegria, substituindo a nossa paz, substituindo a nossa prosperidade para o próximo, para o meu irmão, para aquele que está passando por dificuldade. Que a gente possa gastar nosso tempo, ó Deus, com quem precisa de tempo. Que eu possa doar mais do meu tempo para servir ao Senhor, ó Deus, na vida de uma pessoa, de um irmão da igreja, de um vizinho, de um parente. Que eu possa doar a minha alegria cada dia mais, servindo ao Senhor com alegria. Servindo ao Senhor com alegria. Que a gente possa se entregar mais, ser mais misericordioso diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, é o que nós te pedimos, e carecemos da tua força e da tua graça. Nos encha com a tua fé, com o teu Espírito, para que possamos continuar caminhando, em nome de Jesus. Amém, amém.